Você pode até não acreditar em céu, em espírito ou em milagres. Mas quando uma criança conta o que viu depois da morte, até os mais céticos param para ouvir. Essa história não é de uma só criança, mas de várias. De diferentes lugares, idades e famílias que não se conhecem, mas dizem ter visto a mesma coisa. Tudo começa com o pequeno Gabriel, 6 anos, brincando no quintal, quando teve uma crise que ninguém entendeu. Ele caiu de repente, os olhos viraram e o coração parou. A mãe gritou por socorro. Os vizinhos chamaram a ambulância e por vários minutos, o mundo daquela família ficou suspenso no tempo. Mas Gabriel voltou, sem sequelas, sem entender o que aconteceu e sem saber que a partir daquele momento mudaria a vida da mãe para sempre. Naquela noite, ainda deitado na cama, Gabriel olhou para a mãe com os olhos bem abertos e disse com voz calma: "Mamãe, os anjos são todos brilhantes." E um deles segurou minha mão quando eu caí. A mãe pensou que fosse delírio, mas ele começou a descrever tudo, com detalhes que ela nunca havia contado para ele, como a avó que ele nunca conheceu e que, segundo ele, sorriu para mim e mandou eu voltar. Nos dias seguintes, Gabriel começou a desenhar, e nos desenhos apareciam asas, rostos serenos, luz saindo das mãos, e um lugar que ele dizia ser mais bonito que o céu azul da escola. A mãe mostrou para um médico, que disse que era normal, coisa da mente de uma criança após trauma. Mas então, aconteceu com a filha da vizinha. Mesma idade, mesma situação, mesmo susto e mesma história. A menina chamada Isadora ficou sem respirar por alguns minutos após se afogar na piscina e, ao acordar, disse entre lágrimas calmas: "Eles cantavam. Eles me disseram que não era hora ainda." Um deles parecia meu pai, mas com luz no lugar do rosto. 2 crianças, 2 famílias diferentes, nenhuma ligação entre elas, mas relatos quase idênticos. E aí começaram a aparecer mais histórias, de crianças que morreram por instantes e voltaram com memórias que não pareciam inventadas, não pareciam sonhos, pareciam lembranças. Depois de Gabriel e Isadora, outras famílias começaram a aparecer com relatos parecidos, em cidades diferentes, até em países diferentes, mas todos com um detalhe em comum. As crianças que passaram pela morte falaram de anjos. Lucas tinha 4 anos quando teve uma parada respiratória durante uma cirurgia de emergência. Os médicos conseguiram reanimá-lo rápido, mas quando acordou, disse baixinho para a enfermeira: "Eles são grandes, cheios de luz, e não pisam no chão. Eles flutuam sorrindo." A equipe médica achou curioso, mas o que veio depois foi ainda mais estranho. Lucas descreveu a sala de cirurgia de um jeito que ninguém esperava. Falou do nome escrito no crachá de um médico que ele nunca viu de perto. E disse que viu a própria mãe chorando sentada no corredor, vestindo uma blusa vermelha, e ela realmente estava lá, com exatamente aquela roupa. Quando perguntaram como ele sabia, ele respondeu com a inocência que só uma criança tem: "Eu vi lá de cima, com os anjos. Um deles me abraçou." Essas histórias começaram a circular. Alguns pais se calavam por medo de serem julgados. Outros compartilhavam com esperança, achando que talvez seus filhos tivessem recebido uma segunda chance. Uma criança chamada Sofia, de apenas 3 anos, quase morreu por engasgo. E quando voltou ainda com dificuldade para falar, desenhou uma figura com asas enormes e ao lado dela escreveu, com as poucas letras que conhecia: "Ele disse, vai ficar tudo bem." O pai dela não conseguia olhar aquele papel sem chorar, porque aquela era a mesma frase que ele costumava dizer para a esposa. Quando ela estava grávida de Sofia e teve complicações, a criança nunca ouviu essa história, nunca soube daquilo, mas desenhou e escreveu, como se lembrasse de algo que nenhum adulto conseguiria explicar. E aí vem a pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje: como crianças tão pequenas, com tão pouco vocabulário, podem descrever cenas com tamanha precisão, cheias de luz, de amor e de paz? Especialistas tentam justificar. Dizem que é o cérebro, que é alucinação, que são lembranças misturadas com imaginação. Mas se é só isso, por que tantas crianças, de lugares tão distantes, dizem ter visto a mesma coisa? Um dos casos que mais chamou atenção foi o de André, um menino de 5 anos que teve uma reação alérgica grave e parou de respirar por mais de 5 minutos. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas o que veio depois ninguém estava preparado para ouvir. André acordou no hospital e logo pediu papel e caneta. A mãe entregou, achando que ele queria desenhar como sempre fazia. Mas ele escreveu algo que fez todos ao redor pararem. Ele escreveu:
Eu vi os homens com asas. Eles falaram que a mamãe chora escondida, mas que Deus também chora com ela. A mãe ficou em choque, porque, de fato, chorava sozinha à noite todos os dias. E jamais tinha falado sobre isso com o filho. André então olhou para ela e disse: "Eles me mandaram voltar só para te dizer isso." Esse caso chegou até uma psicóloga que atendia o hospital. Ela conversou com André e ouviu tudo o que ele tinha para contar. E depois de anotar tudo, ela disse em entrevista que nunca havia escutado algo tão sincero, tão puro e tão fora do que uma criança daquela idade poderia imaginar sozinha. André descreveu 3 figuras brilhantes, sem rosto visível, mas que transmitiam uma paz que ele nunca sentiu antes. Ele dizia que as vozes deles não saíam da boca, mas pareciam tocar o coração dele por dentro. E o que mais impressionou a psicóloga foi o que ele disse no fim da conversa. Eles disseram que eu tinha que voltar, porque minha mãe ainda precisava de mim, mas que quando a gente ama, mesmo de longe, a gente nunca está sozinho. E esse tipo de frase começou a se repetir nos outros relatos. As crianças voltavam dizendo que os anjos falavam com o coração. Diziam que o amor protege e que todos nós temos uma luz dentro da gente. Mas esquecemos com o tempo. Em um programa de pesquisa nos Estados Unidos, registraram mais de 30 casos de crianças com relatos parecidos. Muitos descreviam a sensação de estar em um lugar claro, muito calmo, com um cheiro doce, e com vozes que não pareciam humanas, mas que traziam uma certeza boa, de que ali ninguém estava com medo. O mais curioso é que essas crianças, independente da religião ou da falta dela, diziam que os anjos não perguntaram nada, não julgaram nada, só acolheram e sorriram. Com o tempo, os relatos das crianças começaram a mostrar algo em comum. Elas não voltavam só com lembranças bonitas, voltavam com mensagens, recados que diziam ter recebido desses seres de luz, coisas simples, mas profundas. Uma menina chamada Heloísa, de 6 anos, contou que durante a experiência, um anjo se abaixou perto dela, segurou sua mão e disse: "Você precisa cuidar da sua irmã quando voltar. Ela vai precisar muito de você." E o mais impressionante é que a irmã de Heloísa, de apenas 2 anos, foi diagnosticada com uma doença rara uma semana depois. E ela, mesmo tão pequena, começou a ajudá-la com gestos que ninguém esperava. Fazia carinho durante os exames, pedia silêncio quando a irmã dormia e olhava para a mãe e dizia: "Eu prometi para ele que ia cuidar dela." Outra criança chamada Diego disse que quando estava naquele lugar claro, o anjo que falou com ele mostrou cenas da própria vida, coisas boas, coisas ruins, mas nada com julgamento. Era como se fosse um lembrete, como se dissesse: "Olha o que você viveu até agora. Veja como você toca as pessoas. Você quer continuar?" Diego disse que chorou no sonho, porque ali ele entendeu que tudo o que a gente faz tem um peso. Não no sentido de castigo, mas no sentido de consequência, como uma pedra que cai num lago e espalha ondas. O mais estranho é que, depois de voltar, algumas dessas crianças começaram a ver coisas que não viam antes. Algumas falavam de presenças no quarto, mas não com medo. Diziam que eram seres que ficavam por perto, que traziam calma, ou avisavam que alguém estava triste, como se tivessem voltado com um pedacinho daquele outro lado ainda grudado nelas. Teve um menino que olhou para a mãe um dia, do nada, e disse com a maior tranquilidade: "Mãe, você não precisa ter medo da morte. Ela é só um caminho, e depois tem luz do outro lado. Igual quando a gente passa por um túnel e o sol aparece." A mãe chorou na hora, porque era exatamente essa a frase que ela repetia para si mesma quando tinha crises de pânico, mas nunca disse em voz alta. As crianças voltavam diferentes, mais calmas, mais sensíveis, mais ligadas aos sentimentos das pessoas, como se tivessem visto algo que as tornava menos crianças e mais conscientes da alma. Com o passar dos meses, os pais começaram a mudar junto com os filhos, porque depois que uma criança de 3, 4 ou 5 anos olha nos seus olhos e diz que viu um ser feito de luz, que ouviu canções sem som e que sentiu um amor que não dá para explicar com palavras, você começa a se perguntar se tudo aquilo que achava que sabia sobre a vida estava incompleto. Alguns pais passaram a orar com mais frequência, outros buscaram respostas em lugares onde nunca tinham pisado antes. Templos, igrejas, centros, e o mais curioso é que nenhum deles procurava por religião. Procuravam por sentido,
Alguns médicos ficaram intrigados. Psicólogos começaram a anotar e comparar os relatos. E mesmo sem conseguir explicar, muitos admitiram uma coisa: não era só imaginação. Havia algo ali, algo comum entre crianças de lugares distantes, que nunca se viram, mas que falavam com as mesmas palavras, sobre o mesmo tipo de luz, o mesmo tipo de presença e a mesma sensação de que ainda não era a hora. Mas entre todos os casos, um ficou marcado, não pela beleza, mas pelo silêncio que causou. O nome do menino era Daniel. Tinha 5 anos. Sofreu um acidente em casa e teve uma parada cardíaca longa demais. Os médicos tentaram tudo, mas já estavam desistindo quando, de repente, o coração voltou a bater. Daniel acordou 2 dias depois, ficou olhando para o teto do hospital por horas, sem dizer nada, até que sozinho no quarto, falou algo que foi registrado pela babá eletrônica que os pais tinham deixado na mala. Ele sussurrou. Ele estava chorando também. O anjo grande. Ele disse que tem crianças que voltam, mas outras precisam ficar para não sentir mais dor. A mãe só ouviu isso depois, quando foi organizar as coisas do hospital e deu play sem querer no aparelho. Ela ficou parada. O áudio ainda existe e ninguém consegue explicar por que Daniel nunca soube da existência daquela babá eletrônica. E naquele momento ele estava sozinho, falando para ninguém, ou talvez falando com quem ainda estava lá com ele. Depois daquele dia no hospital, Daniel nunca mais foi o mesmo. Começou a desenhar anjos quase todos os dias, mas eram diferentes dos que apareciam em livros ou pinturas. Tinham olhos fechados, como se enxergassem com o coração, e nas mãos seguravam fios de luz que saíam de pessoas deitadas em camas, como se estivessem guiando algo que a gente não vê. Em um desses desenhos, ele fez uma criança flutuando sobre o próprio corpo, com um anjo ao lado segurando seu ombro, e escreveu com letras tortas. Essa foi a que ficou. Ela estava cansada. A mãe dele mostrou esses desenhos para outros pais que passaram por experiências parecidas. E o que era para ser só uma conversa virou algo maior. Várias famílias começaram a relatar que seus filhos diziam nomes de pessoas que nunca conheceram. Falavam frases como, "Eu prometi que voltava", ou "Ele disse que ia cuidar de mim até eu acordar". E é nesse ponto que a gente para e pensa, será que essas crianças só tiveram alucinações? Ou será que, por serem tão puras, elas viram aquilo que a maioria de nós esqueceu como enxergar? Talvez a pergunta não seja se os anjos existem, mas sim se a gente ainda consegue ouvir quando eles falam. Porque para essas crianças a experiência não foi apenas assustadora ou milagrosa, foi um lembrete de que existe algo maior, que cuida, que guia e que, de vez em quando, envia de volta quem ainda tem algo a fazer por aqui. E se tudo isso for real, como elas dizem, então talvez os olhos mais pequenos estejam nos mostrando o que os olhos adultos deixaram de ver. As crianças voltaram com histórias de luz, com anjos, com abraços, com vozes que acalmam. Mas, e se nem todos voltassem com paz? E se nem todos tivessem sido recebidos por seres de luz? Você está pronto para ouvir o outro lado da história? No próximo vídeo, você vai conhecer testemunhos de quem não viu o céu, mas sim o oposto. Pessoas que sentiram medo, que foram puxadas, que gritaram e ninguém respondeu. Relatos que mostram que o inferno pode ser mais real do que a gente imagina e que talvez ele comece antes mesmo da morte. Então comenta aqui o que você achou dessa história. Compartilha com alguém que precisa ouvir. E se inscreve no canal, porque o que vem agora vai mexer com tudo o que você acredita.